Olá, bom dia! Bom dia, bom dia! Quem tá entrando aí? Hoje nós estamos começando uma série de lives que é a série de lives Fé e Atitude. Vamos chegando, bom dia! Bom dia, bom dia, Silvana, seja bem-vinda. Vamos lá. Mirlene, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos começar a série de lives Fé e Atitude. Nós estamos aí no comecinho de 2021, hoje é dia 11 de janeiro. Então nós já perdemos aí 11 dias, né? Se a gente ainda não teve atitude, se a gente ainda não colocou em prática aquilo que a gente colocou como meta, como objetivo para esse ano, a gente ainda tem aí 354 dias pela frente. Então vamos olhar para frente, esquece o que passou, esquece o que você ainda não fez e vamos focar naquilo que você pode fazer a partir de hoje. Já tem um tempo já que eu estava querendo fazer uma série de lives a respeito de coisas que eu leio. Eu fiz ano passado uma série de lives sobre livros que transformaram a minha vida. Se você não assistiu, tem as lives gravadas lá no meu perfil do Instagram. Mas eu queria falar um pouco mais além dos livros, né? Leituras da Bíblia, reflexões bíblicas. E eu tive a oportunidade de ler um livro fantástico que falava exatamente sobre atitude. Então, por que não colocar fé e atitude juntos, não é mesmo? Então, foi a oportunidade que eu encontrei aqui de vir transbordar a respeito da palavra de Deus, a respeito do que Deus fala para nós sobre as nossas atitudes. Nós cristãos, né, nós temos um hábito assim, vou falar de mim, tá? Não vou generalizar não, mas eu vou falar de mim. Eu tenho um hábito de orar, pedir a Deus, meu Deus, eu quero muito isso, eu quero que isso aconteça. E eu fico imaginando Deus olhando para mim e falando assim, e aí, o que você vai fazer para que isso aconteça? E é um hábito meu, tô falando de mim, tá? Se você se encaixa, se você se enxerga dessa forma também, coloca aí, eu também me vejo assim. Muitas vezes a gente ora, né, e fica ali, tal, pedindo a Deus, a gente fica falando palavras positivas, vai dar certo e tal, mas a gente não faz. Então, fé e atitude precisam andar juntas. E antes de ontem eu estava já começando a preparar aqui a série de lives, e uma coisa me veio assim muito forte, que as nossas atitudes, elas têm que ser proporcionais à nossa fé. As nossas atitudes, aquilo que a gente faz, tem que estar ali juntinho com a nossa fé. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta a gente ter fé e ficar ali, não, eu estou esperando Deus fazer, Deus vai fazer se eu não fizer nada. Então, fé e atitude realmente precisam andar juntas. Fé e obras, né? Fé e ação. Oração, né? Termina com ação. Então a gente ora e a gente age. E hoje eu quero trazer um pouquinho aqui uma reflexão a respeito disso, né? O quanto as nossas atitudes elas influenciam a nossa vida. O quanto as nossas atitudes podem mudar a nossa vida. A diferença entre o sucesso e o fracasso muitas vezes está na atitude. A atitude é que vai fazer a diferença se você vai ter sucesso, se você vai ter fracasso em alguma coisa que você vai fazer. Então, fé e atitude precisam andar juntas. E hoje eu quero começar aqui
falando um pouquinho sobre atitude. Você sabia que existe voo de atitude? É isso mesmo, na aviação existe o voo de atitude. O que é o voo de atitude? Eu fui estudar um pouquinho a respeito disso, inclusive tem um vídeo bem legal no YouTube de um rapaz que se chama Led Santos. Ele é um piloto e ele é piloto e instrutor. Então ele faz vídeos mostrando, né, sobre os voos, mostrando como funciona o avião. E essa semana eu assisti um vídeo dele falando sobre voo de atitude. Achei bem interessante. O que é a atitude do avião? Existem 3 atitudes do avião e depois você vai entender por que eu estou falando do avião, tá? Existem 3 atitudes do avião. O avião, ele voa reto, né? Que eles chamam de atitude, tô lendo aqui, gente, atitude reto horizontal. Existe o voo de atitude de subida, que é a atitude positiva, a atitude para cima. E existe o voo de atitude para baixo, que é a atitude de descida, atitude negativa. Então, quando um avião decola, ele está numa atitude de subida. E o que é essa atitude, né, do avião? É o nariz, aquela ponta do avião, né? É a posição do avião em relação à linha do horizonte. Achei bem interessante nesse vídeo do LED, ele fala o seguinte, que alguns pilotos, inclusive, marcam, né, no vidro do avião, quando é avião pequeno, eles marcam ali a linha do horizonte. Se aquela linha estiver reta com a linha do horizonte, ele está num voo reto horizontal. Se aquela linha está acima, ele está num voo de atitude de subida. E quando está para baixo, ele está num voo de atitude de descida. E uma coisa me chamou bastante atenção nesse vídeo dele, que ele fala o seguinte, quando ele está numa atitude de subida, geralmente a velocidade abaixa e a potência do motor do avião também abaixa. E quando ele está numa descida, numa subida, a potência do motor aumenta e a velocidade diminui. E numa descida, a velocidade tende a aumentar e a potência do motor diminuir. E quando eu comecei a assistir aquele vídeo, né, ele falando ali sobre a atitude do avião, me chamou bastante atenção porque a atitude de subida geralmente diminui a velocidade, né? E às vezes a gente está querendo subir e numa atitude de subida com alta velocidade e nem sempre é assim. Aqui eu quero trazer um paralelo, né, da atitude na aviação com a nossa atitude pessoal. E ele fala o seguinte, que a atitude, né, se está em subida ou se está em descida, ela vai determinar o desempenho daquela aeronave. Então, o desempenho da aeronave, o desempenho do avião tem tudo a ver com a atitude do avião. E trazendo isso para nós, será que nós também, né, o nosso desempenho também não tem a ver com a nossa atitude? Será que a nossa atitude também não influencia o nosso desempenho? Ele fala o seguinte, que a atitude ela vai determinar a altitude do avião, ela vai determinar a potência do motor desse avião e vai determinar a velocidade desse avião. Então, olha aí o quanto a atitude determina, né, dentro da aviação, dentro do avião, né? Quem já andou de avião aí já deve ter percebido, né? Na hora que ele tá subindo, a gente tende a ir para trás na poltrona porque ele tá numa atitude de subida. E por incrível que pareça, o avião ele sobe
mais devagar, numa velocidade menor do que a velocidade de pouso dele. Eu fui estudar também sobre isso, e um avião decola numa velocidade aí entre 200 e 270 km por hora. E na descida, ele desce aí numa média de 240 a 250 km por hora. Então, ele desce muito mais rápido do que o que ele sobe. A velocidade dele de descida é muito mais rápida. E agora vamos trazer isso para a vida da gente, né? Imaginar isso aqui na nossa vida, fazendo esse paralelo, né? Será que a nossa atitude vai determinar o nosso desempenho? Será que a nossa atitude vai determinar a nossa velocidade? Será que a nossa atitude também vai determinar a nossa potência, a nossa força? E com certeza, se você continuar acompanhando essa série de lives, você vai ver o quanto a nossa atitude influencia na nossa vida, no nosso dia a dia. E o que é a atitude? Para começar, né? Eu falei sobre a atitude do avião, que é o quê? É a posição do nariz, né? Da ponta do avião em relação à linha do horizonte. Mas na nossa vida, o que é a atitude? A atitude é nada mais, nada menos do que o nosso comportamento. A atitude é a exteriorização, né? A forma como a gente coloca para fora, como a gente demonstra aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, a nossa atitude, eu fui olhar inclusive isso no dicionário e peguei algumas definições. Primeira definição é a maneira como o corpo, tanto do ser humano como do animal, está posicionado. É a maneira como o nosso corpo se posiciona. É a nossa pose, é a nossa postura. Então, essa é a primeira definição de atitude. É a nossa posição, né? O nosso posicionamento, a nossa postura. Segunda definição de atitude: comportamentos, olha aí, comportamentos ditados por disposição interior. É a maneira, é a nossa conduta. Então, a atitude, ela tem a ver com o nosso comportamento. E a gente se comporta da forma como a gente é, com aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Então, a nossa atitude é apenas uma exteriorização daquilo que a gente já tem dentro. Então, a atitude é a nossa maneira de se comportar, de agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma determinada circunstância, ok? A atitude, ela é o quê? Na verdade, ela é a manifestação, né? A manifestação de um sentimento. A gente manifesta um sentimento através do nosso comportamento. Eu não sei você, mas eu, quando tô chateada, quando eu tô triste, quando eu tô aborrecida, todo mundo que tá ao meu redor, ele consegue perceber. Por quê? Porque a minha atitude é condizente com aquilo que eu sinto. Então, é normal a gente estar chateado, a gente estar triste, ou a gente estar feliz. É normal que o nosso comportamento seja como o nosso pensamento, como os nossos sentimentos. Então, a gente tá ali, né, colocando para fora aquilo que tá dentro da gente. E uma coisa que acontece muito é as pessoas, né, que conhecem bem, as pessoas que te conhecem bem, as pessoas que me conhecem bem, elas conseguem perceber isso. Nossa, hoje a Débora tá bem, hoje a Débora não tá legal. O que você tem? Né? Por quê? Porque a gente exterioriza isso. Mas também é muito comum que pessoas estão ali sorrindo, né? Colocam um sorriso no rosto quando na verdade gostaria de estar chorando. Lá por dentro ela tá chorando.
Então, muitas vezes a gente mascara os nossos sentimentos, colocando, né, no rosto uma atitude que não é verdadeira. Muitas vezes a gente está ali usando não só uma máscara, né, de proteção de Covid, mas usando realmente uma máscara, porque a gente não quer que as pessoas saibam aquilo que a gente está sentindo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a gente, que tipo de atitude que nós devemos ter. Lembrando que a nossa atitude, ela tem que ser proporcional à nossa fé. A nossa atitude, ela precisa estar em comum acordo com a nossa fé. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem dentro de nós, né? As nossas expressões faciais, elas demonstram muito daquilo que nós temos dentro de nós. E uma coisa muito interessante é que as nossas expressões faciais, as nossas atitudes, né, o nosso comportamento, ele é contagioso. Então, se você chega num ambiente onde está todo mundo alegre, onde está todo mundo feliz, você vai sair daquele ambiente mais alegre, mais feliz. Por quê? Porque você foi contagiada pela atitude das pessoas que estão naquele ambiente. E se você chega num local onde está todo mundo triste, onde está todo mundo angustiado, também é muito normal, né? É comum e é normal você sair dali triste e angustiado. Então, a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes vão sim influenciar outras pessoas. E aqui eu quero até compartilhar com vocês que eu vi um vídeo no YouTube esses dias. É uma campanha, já é um vídeo antigo, mas é uma campanha da Coca-Cola, onde um senhor entra dentro do metrô. Isso acontece lá, acho que em Bruxelas, na Bélgica. E o senhor entra dentro do metrô e ele simplesmente começa a rir do nada. E tá todo mundo dentro do metrô ali, indo pro trabalho, sério, né? Outras pessoas estão dormindo, alguns estão no celular. Mas as pessoas começam a ver aquele senhor rindo e daqui a pouco todo mundo tá rindo. Aquele sorriso, né? Aquela risada daquele senhor, ela foi contagiante, ela contagiou todo mundo que estava dentro do metrô. E é engraçado que algumas pessoas começam a rir sem saber do que estão rindo, mas muitas vezes estão rindo daquele senhor que tá rindo, né? E ele não tá nem aí, ele começa a rir, e as pessoas começam a rir junto com ele. Então, ali a gente vê o quanto a atitude, quanto a nossa atitude, ela influencia a atitude de outras pessoas. A nossa atitude, ela tem essa capacidade de contagiar outras pessoas. E pensando, né, nessa questão que a gente falou agora do avião, né, que tem o voo por atitude, eles têm um manual, que é o manual de voo por atitude. Algumas escolas, eu procurei na internet, algumas escolas inclusive disponibilizam em PDF, se você quiser ver lá, né, falando sobre o voo em atitude, um manual mesmo sobre voo de atitude, sobre a velocidade que o avião atinge com determinada atitude, sobre a altitude que determinado avião alcança de acordo com a atitude que ele tem. E trazendo isso para a nossa vida, nós também temos um manual de atitude, né? Nós temos um manual que determina como nós devemos ter a nossa atitude, que atitude nós devemos ter como cristãos, que atitude nós devemos ter como pessoas que professam a fé. Então, o nosso manual é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. E vamos pensar agora na Bíblia como nosso manual. Quando a gente fala que nós somos cristãos, né? Eu quero fazer um paralelo aqui, um parêntese aqui a respeito disso, porque
às vezes a gente fala assim, eu sou cristão. Mas o que é ser cristão? Aí eu fui olhar na internet, né, o termo cristão, o que as pessoas falam? Falam assim, pessoas que frequentam uma igreja de determinada fé. Então isso é ser cristão. Aí foi interessante que meu marido falou assim, então quer dizer que se um cachorro entrar na igreja, ele é cristão. Então assim, ficou uma definição tão vaga, tão aberta. O que é ser cristão? Ser cristão é imitar as atitudes de Cristo. Ser cristão é andar nos caminhos de Cristo, né? Nós somos pequenos cristos. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo. Então, ser cristão é imitar a Cristo. Você é cristão? Você é um imitador de Cristo? Escreve aí para mim, eu sou cristão ou eu não sou cristão. Trazendo como referência aqui, cristão é você imitar a Cristo. Então, nós temos a Bíblia como referência das atitudes de Cristo, né? Como que Jesus se comportava, como que Jesus viveu na terra, como que ele andou aqui, como que ele se comportou, quais foram as atitudes dele. E nós devemos ser imitadores dessas atitudes, né, de Jesus. Tem até um livro muito antigo, eu li esse livro, eu nem me lembro quando foi que eu li esse livro, mas assim, acho que deve ter, sei lá, uns 25 anos que eu li esse livro. Eu era adolescente. E o nome do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Depois teve até uma publicação nova dele. Mas esse livro ele é incrível. Por quê? Porque ele fala exatamente sobre atitude. Ele fala exatamente sobre a atitude que nós devemos ter como cristãos, como seguidores e como imitadores de Cristo. Tem uma pessoa aqui, a Edizone tá falando assim, gente, meu celular caiu, desculpa. Live é assim mesmo, ao vivo tudo acontece, desculpa. Eu mexi aqui no celular e ele acabou caindo. Vamos lá, desculpa, gente. A Edizone escreveu assim, eu tento ser cristão. É isso aí, a gente tem que estar o tempo inteiro ali, tentando, né, ser cristão, tentando imitar realmente a Cristo. E esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus, ele fala exatamente sobre isso, né? Como que nós podemos imitar a Cristo? Nós, pensando assim, que Jesus veio à Terra e viveu como homem, o que nós, como homens, como seres humanos, fazemos? Então, é um livro bem legal, indico aí uma sugestão de leitura. Na época que eu li, ele era um livro bem grosso, assim, ele era bem detalhado, e depois, nas edições que vieram depois, ele tá um pouquinho mais fino, então eu acho que a leitura tá mais tranquila. E ele fala exatamente assim sobre profissão, sobre a nossa profissão, como nós podemos imitar a Cristo na nossa profissão, como que nós podemos imitar a Cristo dentro da nossa família, como que nós podemos imitar a Cristo no nosso dia a dia. Gente, esse negócio não tá mais segurando o meu celular. Não sei o que aconteceu aqui, mas o meu celular não está ficando. Vamos lá. E esse livro, ele fala exatamente como que nós podemos seguir a Cristo no nosso dia a dia. E eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão, né, a respeito de atitudes de Jesus, né? Como que Jesus agia, atitudes que ele tinha e que nós podemos e devemos ter no nosso dia a dia. E eu quero ler com vocês Efésios 5, 1 e 2, tá? Efésios 5, 1 e 2 fala assim: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui, o que a gente está vendo, né? Que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, porque Deus é o nosso Pai, então nós somos filhos. Meu Deus do céu, o que está acontecendo hoje? Eu desisto, gente, eu não vou mais colocar o celular aqui nesse suporte. Não sei o que aconteceu, o suporte não está segurando meu celular. Vamos lá, vamos assim, ó. Vai dar certo. É a primeira vez que isso acontece, gente. Eu fiz live ano passado diversas vezes, isso nunca aconteceu, mas tá tudo certo. Vamos lá. Aqui fala o seguinte, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, né? Nós somos filhos amados. Aqui tá falando, inclusive, um pouco sobre identidade, sobre quem nós somos, sobre a forma como nós nos vemos, né? Nós precisamos nos ver como filhos amados. E nós devemos viver em amor. Então aqui, ó, a primeira característica de cristãos verdadeiros, nós devemos viver em amor. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício. Então, nós devemos amar. A nossa primeira atitude, a primeira atitude de Cristo que nós devemos imitar é a atitude de amar. Então, isso aqui é a nossa primeira atitude. E lá em Filipenses 2, versículo 5, Paulo escreve à igreja de Filipos, né? Ele escreve assim: seja a atitude, olha aqui que interessante, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Paulo está ali falando, né, para a igreja de Filipos: olha, vocês devem imitar a Cristo, vocês devem ser imitadores das atitudes dele, né? Jesus é a nossa referência. E quando a gente para pensar assim, mas Jesus é minha referência, ele era perfeito, ele era sem pecado, às vezes isso traz um peso para nós, né? A gente fala assim, poxa, mas não é justo eu me colocar como Jesus, eu tentar imitar Jesus, porque afinal de contas Jesus era perfeito, Jesus não tinha pecado e eu não sou assim, eu sou imperfeito, eu tenho pecados. Mas quando a gente olha para as atitudes de Jesus, não é para a gente sentir peso, a gente olha para as atitudes de Jesus para ter uma referência daquilo que em nós, aquilo que em nós precisa ser aperfeiçoado, né? Então assim, eu tô rindo aqui que o Thales está falando, sai toda a resistência em nome de Jesus. Amém, sai mesmo. Eu já decidi que eu não vou usar o suporte ali. Coloquei o celular aqui pertinho do computador. Então vamos lá. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente não tem que carregar o peso de falar assim, mas eu não queria ser perfeita como ele, eu queria ser perfeito, eu queria não ter pecado como ele. Não. Mas nós devemos ter Jesus como referência para olhar para a nossa vida e pensar assim, o que eu posso ser melhor? Em que eu preciso ser aperfeiçoado? Onde pode ser aperfeiçoado na minha vida? Né? Que área da minha vida precisa ser aperfeiçoada? E continuando aqui em Filipenses 2, esse é um texto bem interessante que fala sobre as atitudes de Jesus. Ele está falando aqui exatamente sobre as atitudes de Jesus. Se você quiser acompanhar comigo aí, eu vou ler Filipenses 2, capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 8. Aqui nós temos 3 atitudes de Jesus que servem de referência para nós. Nós já vimos lá em Efésios, né, a primeira atitude de Jesus, que foi o amor. Ele era capaz de amar, então nós também somos capazes de amar. É a primeira atitude que nós devemos ter, é o amor. Aqui nós vamos ver que Jesus, ele era altruísta. Jesus, ele estava sempre pensando
nas pessoas. E eu quero trazer aqui para você uma palavra, que nós somos o foco da criação. Você é o foco da criação. Quando Deus criou o céu, quando Deus criou a terra, quando Deus criou os animais, quando Deus criou as plantas, tudo, Ele pensou em nós. Toda a criação de Deus foi pensando em mim, foi pensando em você. Nós somos o foco da criação. Então, Jesus, ele era altruísta, ele estava sempre pensando nos outros, ele estava sempre pensando no próximo. E lá em Filipenses, no versículo 3 e no versículo 4, ele fala o seguinte, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então aqui Jesus, isso aqui era uma característica de Jesus. Jesus estava o tempo inteiro pensando nos outros. E uma prova de que isso é uma verdade, que lá em Mateus 15:32, foi quando Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus falou assim: eu não posso despedir essa multidão com fome, né? Ele viu ali a multidão seguindo e eles já estavam ali com Jesus já há 3 dias, né? Ouvindo o que Jesus estava falando, aprendendo de Jesus. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Então Jesus estava preocupado com o outro, Jesus estava preocupado com a multidão. E se coloca ali no meio daquela multidão, né? Jesus estava preocupado com você. Então, essa aqui é uma característica de Jesus. Ele é altruísta, ele se preocupa com o outro, ele olha para as necessidades do outro. Então, é uma atitude que nós, como cristãos, como imitadores de Cristo, também devemos ter. A segunda característica aqui, a segunda atitude de Jesus. Jesus era humilde. No mesmo capítulo de Filipenses, no versículo 6 e 7, fala assim: Jesus, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui Jesus, ele era humilde, aqui está mostrando a humildade dele, né? Ele abriu mão de ser Deus, ele se esvaziou, de si mesmo e veio para ser servo. Ele tornou-se semelhante a mim e a você. Então aqui mostra que Jesus era humilde. E tem mais um texto que mostra que Jesus também era humilde. Na verdade, gente, a Bíblia está cheia de textos mostrando essas características. Eu peguei só 2 textos, tá? O segundo texto que mostra a humildade de Jesus está lá em Mateus 3, 13 e 14. Quando Jesus foi até João Batista para ser batizado por ele. Quando Jesus chegou para ser batizado por João Batista falou assim: mas eu deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para ser batizado? Então Jesus fala assim: João Batista, só faz o que tem que ser feito, me batiza. Ali mostra a humildade de Jesus. Jesus estava ali o quê? Se colocando, né, humildemente inferior a João Batista. Só que João Batista sabia que Jesus era superior a ele, porque João Batista falou assim: mas eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Mas Jesus se colocou aqui numa posição de humildade e falou: João Batista, vem, me batiza. E João Batista fala assim: eu batizo com água, mas você vai batizar com o Espírito Santo. Então aqui João Batista sabia quem era Jesus.
João Batista sabia quem ele era e o que ele faria, porém Jesus se colocou em uma posição de humildade, né? Uma atitude de humildade. E nós, né? Muitas vezes a gente está ali achando que nós somos o máximo, né? Vamos aprender com Jesus. Jesus era humilde. Então aqui, ó, a segunda característica, né? A segunda atitude de Jesus. Gente, a segunda não, a terceira, na verdade, né? A segunda que está aqui em Filipenses no capítulo 2. Mas, na verdade, essa aqui é a terceira, porque a primeira eu já falei que é o amor. Jesus, ele amava, ele veio, ele nos amou, Deus amou, né, o mundo, nós temos que ser imitadores de Deus. E aqui em Filipenses fala, tem a mesma atitude de Cristo. E ele está falando aqui, está relatando 3 atitudes de Jesus. A primeira foi que ele era altruísta, ele pensava no outro, ele pensava no próximo. A segunda, que ele é humilde, ele se esvaziou da glória, ele se esvaziou de ser Deus e tomou a atitude, né? Como é que eu vou dizer? Se tornou homem, né? Ele veio como homem, se esvaziando da glória de Deus, né? Se esvaziando da glória de ser Deus. E a terceira característica que a gente vê aqui em Filipenses 2, Jesus, ele era submisso e obediente. Isso aqui é uma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de obedecer. Mas Jesus, ele era obediente. Ele, apesar de ser Deus, ele era obediente. E a gente vê isso no versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses, que fala assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está mostrando que Jesus, ele foi obediente ao plano, ao propósito do Pai, né? Jesus, ele foi ali obediente até a morte. Ele morreu sendo obediente. E tem um outro texto também que mostra isso aqui, lá em Lucas 22:42, que fala assim, Jesus, né, já está ali já sofrendo a angústia de que vai ser crucificado, e ele fala assim, Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aqui mostra mais uma vez a humildade, a submissão e a obediência de Jesus. O Thales falou aqui uma coisa interessante, humildade é poder sob controle. É isso mesmo, humildade é você ter o poder sob controle. Show, gostei dessa definição. É isso mesmo. Apesar de toda a autoridade estar sobre ele, ele não deixou de ser obediente. Exatamente. Então, assim, Jesus obedeceu até o final. Ele foi submisso e obedeceu até o fim. Em Romanos 12, no versículo 1 e 2, Paulo também fala aqui. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele está falando aqui para que a gente se ofereça, né, em sacrifício. Mas o versículo 2 ele fala assim, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Transformar como? Como que a gente pode se transformar? Pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para essa renovação da mente. O que significa uma mente renovada? Uma mente renovada, lembra que eu falei que a atitude, né, é um comportamento,
É algo que a gente coloca para fora daquilo que a gente tem dentro, né? É o comportamento que está atrelado a um sentimento que nós temos dentro de nós. Então aqui quando Paulo fala, renova a sua mente, transforma a sua mente, é impossível que a nossa mente transformada, é impossível que a nossa mente renovada, a gente continue com as mesmas atitudes. Então, a nossa transformação, a nossa renovação de mente, ela vai trazer novas atitudes, ela vai transformar as nossas atitudes, ela vai fazer com que nós tenhamos atitudes diferentes. Então, se nós vamos ter atitudes diferentes, nós vamos manifestar aquilo que nós temos dentro de nós. Então, e o resultado, né? Se nós fizermos isso, nós tivermos a nossa mente transformada, nós vamos ter atitudes diferentes e o resultado dessas atitudes diferentes é que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí eu tava fazendo esse estudo aqui, e eu fiquei pensando, por que muitas vezes a gente não está feliz com a vida que a gente está vivendo? Por que muitas vezes a gente não está satisfeito, a gente não está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque as nossas atitudes, elas não são condizentes com uma mente renovada. As nossas atitudes não estão condizentes com uma mente renovada, uma transformação das nossas vidas. Então a gente precisa renovar a nossa mente para que nós sejamos transformados, para que as nossas atitudes falem mais alto, né? Sejam atitudes positivas, sejam atitudes que nos levem a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ok? E eu quero agora que você pense aqui comigo. Mas o que é uma atitude? John Maxwell fala o seguinte, eu achei muito legal. John Maxwell, ele é o autor desse livro aqui, gente. Esse livro é um livro incrível. Não sei se você vai conseguir ver aí, ó. Até onde você vai. John Maxwell, ele fala nesse livro aqui sobre atitude. E eu achei muito legal que ele fala assim. O que é uma atitude? Ela é a revelação do nosso verdadeiro eu. Lembrando que a atitude é o nosso comportamento que está atrelado ao nosso sentimento. Então, a nossa atitude, ela é o quê? Ela é a revelação do nosso verdadeiro eu. Quem você realmente vai sair nas suas atitudes. Eu falei aqui um pouquinho mais atrás, eu falei, né, que muitas vezes a pessoa coloca um sorriso no rosto, mas na verdade ela está querendo chorar. Ela tem uma atitude positiva quando na verdade ela está lá dentro, ela está triste, ela está angustiada. Só que existe uma coisa muito importante. O nosso cérebro, ele vai sempre buscar congruência entre aquilo que a gente pensa, entre aquilo que a gente sente e aquilo que a gente fala e aquilo que a gente demonstra. Então, as nossas atitudes, elas vão, por mais que você se esforce ali para ter uma atitude positiva, se o seu sentimento, se o seu pensamento não está condizente com a sua atitude, mais cedo ou mais tarde, a sua atitude vai ali entrar em congruência com o seu pensamento e com o seu sentimento. Então, por isso a importância de nós nos transformarmos, por isso a importância de nós renovarmos a nossa mente, para que nós possamos ter atitudes congruentes com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, aqui ele fala que a atitude, ela é a revelação do nosso verdadeiro eu. Mais cedo ou mais tarde, a sua atitude vai revelar quem você realmente é. E o que mais que uma atitude é? Ela é como uma árvore.
Nós não podemos ver as raízes de uma árvore, mas nós podemos ver os frutos, né? Você sempre vai ver os frutos. Oi, prima! Seja bem-vinda, Amanda! Seja bem-vinda. A nossa atitude, ela é como um fruto, né? Então, assim, a gente não vê a árvore, a gente não vê a raiz da árvore, mas a gente vê o fruto. Então, as nossas atitudes é aquilo que a gente demonstra, é o que vem para fora daquilo que a gente tem dentro de nós. E o que é uma atitude? A atitude, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga. Isso aqui, gente, é muito sério. A atitude, ela pode ser a nossa melhor amiga, mas ela também pode ser a nossa pior inimiga. E eu vou falar sobre isso amanhã. O porquê que uma atitude é importante. Por que a sua atitude ela é importante. Mas o que mais que uma atitude é? Ela é mais sincera e coerente do que as nossas palavras. É interessante quando a gente aprende a observar as pessoas, a fazer leitura, né? Das pessoas, a fazer leitura corporal, leitura facial. Muitas vezes a pessoa está falando uma coisa com a boca, mas a face dela, o corpo dela está falando outra coisa. Então a nossa atitude, lembra que eu falei lá sobre o que é uma atitude, né? O que é atitude no dicionário? É a nossa pose, a nossa postura, a forma como a gente se apresenta, isso é uma atitude. Então, muitas vezes, a nossa boca está falando uma coisa e a nossa atitude está falando outra. Muitas vezes, a sua boca está falando palavras boas, palavras positivas, mas a sua atitude é uma atitude negativa. Então, tenha isso na sua mente. A sua atitude, ela fala mais alto do que as palavras que saem da sua boca. Ela é mais sincera e mais coerente do que as suas palavras. E o que mais que é uma atitude? Ela é uma forma de encarar o mundo exterior a partir de experiências passadas. Olha isso aqui, gente. Presta atenção nisso aqui. A nossa atitude é uma forma de encarar o mundo exterior com base em experiências passadas. O que isso me fez pensar? Que a gente repete atitudes. As nossas atitudes, elas são repetidas. As nossas atitudes, elas são repetidas. Então, se você está fazendo algo e você não está alcançando o seu objetivo, você tem ali uma meta, você tem um objetivo, você tem um alvo para alcançar. Se você não está alcançando, é porque a sua atitude está errada. Então, muda a sua atitude, muda o seu comportamento. A gente tem essa tendência de repetir as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas são repetidas. Então, as nossas atitudes são uma forma de encarar o mundo exterior a partir de experiências passadas. O nosso cérebro, ele tem dificuldade de enxergar aquilo que ele nunca viu. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está preso a experiências. Ele está preso a coisas que ele viu, a coisas que ele ouviu, a coisas que ele sentiu. Então, as nossas atitudes, elas vão estar atreladas às experiências passadas. E o que eu quero te falar aqui? Débora, eu vou esquecer o meu passado? Não. Mas você vai ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado. Você vai ressignificar experiências passadas para ter novas atitudes, para alcançar aquilo que você deseja. Lembra que a sua atitude ela vai determinar o seu desempenho. A sua atitude, ela vai determinar a sua altitude. Lembra que a gente falou sobre o avião, né? A atitude do avião, ela determina o desempenho do avião, ela determina a potência do avião e ela determina a velocidade e a altitude. Então, a gente precisa ressignificar experiências passadas. Se são experiências que não estão colaborando para que nós tenhamos uma atitude boa, uma atitude positiva, a gente precisa repensar isso. O que mais que uma atitude é? É algo que atrai ou afasta as pessoas de nós. Gente, quando eu li isso aqui, para mim isso aqui, assim, piscou.
sabe? Deixa eu só ver aqui o que o Thales falou. O alimento da mente é aquilo que lemos, ouvimos e assistimos. A mente alimentada com os nutrientes adequados vai gerar frutos que alimentarão a outros. É isso mesmo. Então, a gente precisa olhar para isso também, né? Aquilo que a gente está alimentando a nossa mente. Mas aqui é uma atitude, algo que atrai ou afasta as pessoas de nós. Isso aqui para mim, gente, chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque ao longo da minha vida, eu percebi muitas pessoas que eu gostava se afastando de mim. E eu comecei a perceber aquilo e eu fiquei me questionando, mas o que está acontecendo? E a leitura desse livro, ele me abriu os olhos para atitudes erradas que eu tinha, atitudes erradas que eu colocava, né, para fora. Por quê? Porque eram coisas que estavam dentro de mim. Então, a gente precisa trabalhar. Isso aqui, gente, não é uma mudança de fora para dentro, mas é uma mudança de dentro para fora, porque a sua atitude, ela vai ser um reflexo daquilo que está dentro de você. A sua atitude vai ser a exteriorização, vai ser o fruto, né? Acabei de falar sobre isso. A gente não vê as raízes, a gente não vê o que está lá dentro, mas a gente vê o que é mostrado, a gente vê o fruto. Então, eu percebi aqui que a minha atitude, eu tinha várias atitudes erradas. Eu tinha várias atitudes que afastavam as pessoas de mim. E desde o dia que eu percebi isso, que eu falei, opa, isso aqui não é uma atitude que eu quero para minha vida, que tipo de atitude que eu quero? E aí, lembra que eu falei que a minha fé, ela tem que ser proporcional à minha atitude? A minha atitude, na verdade, tem que ser proporcional à minha fé. Eu falei, opa, calma aí, eu sou uma pessoa que digo que tenho fé, que professo uma fé, mas se eu tenho uma atitude errada? Como assim? Sabe, isso pra mim começou a mexer dentro de mim. E eu comecei a mudar, renovar a minha mente, né? Através daquilo que eu li, através daquilo que o Thales falou aqui, né? Eu comecei a mudar os nutrientes da minha mente, comecei a mudar os nutrientes que eu estava me alimentando. Para quê? Para poder ter atitudes diferentes, para poder atrair pessoas que eu quero ter perto de mim, pessoas que eu amo, pessoas que são importantes para mim. Então eu preciso ter atitudes diferentes. O que mais que é uma atitude? A atitude não sossega enquanto não se expressa. Isso aqui, gente, é impossível você ter dentro de você algo, né? Eu já falei isso aqui. O nosso cérebro, ele vai buscar congruência entre aquilo que você coloca para fora e aquilo que está dentro de você. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento, de raiva, é sobre isso que você vai falar. Então, a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque a nossa atitude, ela não sossega enquanto não se expressa. Você pode estar hoje sorrindo, mas se lá dentro de você estiver chorando, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão te ver chorando. Vamos lá, o que mais é uma atitude? Ela é a bibliotecária do nosso passado. A atitude, ela tá ali o tempo inteiro, remoendo o nosso passado. Ela fica ali, mas isso aconteceu, mas aconteceu aquilo, mas aconteceu aquilo. Então, a nossa atitude, muitas vezes, ela tá ali, expressando simplesmente aquilo que nós vivemos. E lembra que eu falei, ressignificar. É importante ressignificar. Se as suas atitudes não estão te levando ao lugar onde você quer estar, você precisa ressignificar algumas coisas do seu passado. E o que mais é uma atitude? Ela é a porta-voz do nosso presente. A atitude, ela fala sobre aquilo que nós estamos vivendo hoje, sobre o meu momento de hoje. Ela precisa ser essa porta-voz, né, daquilo que tem dentro de mim. E o que mais é uma atitude? Ela é a profetisa do nosso futuro. E aqui é onde entra o que eu vou falar amanhã, na live de amanhã eu vou falar por que a nossa atitude ela é a profetisa do nosso futuro. Porque lembra aí, eu quero que se você tiver um caderninho aí, anota.
A sua atitude, ela vai determinar a sua altitude. A sua atitude, ela vai determinar o seu desempenho. Então, ela é sim a profetisa do seu futuro. Ela vai determinar onde você vai chegar. Ela vai determinar que resultados você vai ter. Se seus resultados vão ser bons, se seus resultados vão ser ruins, a sua atitude vai determinar. Então, lembra aí o que uma atitude é. O que uma atitude é. E eu queria que você hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro, eu queria que você hoje parasse um pouquinho aí, uns minutinhos no seu dia, para refletir. Como está a sua atitude? Pensa no avião, lembra do avião que eu fiz o paralelo no começo? Como está a sua atitude? A sua atitude é uma atitude de subida, é uma atitude de decolar, é uma atitude de crescer, ou a sua atitude é uma atitude de nariz para baixo, né? Uma atitude de descida. Como está a sua atitude? Eu quero que hoje você pare um pouquinho para pensar e tire uns minutinhos, reflita. Dentro do avião tem lá um instrumento que mostra a atitude do avião. E nós temos essa capacidade, né, dentro de nós de enxergar as nossas atitudes. Enxerga aí. Quando eu vi as pessoas se afastando de mim, eu comecei a me questionar e percebi que o problema estava na minha atitude. Então, começa agora a observar os seus resultados. Que resultados você tem tido que você não está satisfeito? E começa a ver que atitude você tem tido em relação a isso. Tá? Gente, olha, eu quero muito, muito mesmo que a gente tenha um ano de 2021 diferente. Mas para a gente ter um ano diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. De 2019 para 2020, eu falei para Deus assim, Deus, eu não quero viver só uma mudança de calendário. Eu quero realmente viver uma mudança de vida, uma mudança de estação na minha vida. Mas aí a pergunta é, o que eu fiz para isso acontecer? E a pergunta que eu quero que você também se faça hoje. Eu quero um ano de 2021 diferente. Palavras não resolvem. Mas o que você vai fazer para que esse ano realmente seja diferente? Quais são as atitudes que você tem, que você precisa deixar de ter? E quais são as atitudes que você não tem e que você precisa passar a ter? Lembra que a atitude, ela vem de quê? De uma mente renovada. Ela vem de uma transformação dentro de você. Gente, beijo pra você. Até amanhã, 7 horas da manhã. A gente se vê aqui para mais uma live sobre fé e atitude. Se você gostou dessa live, traz mais gente amanhã. Convida pessoas para assistir amanhã. Tá bom? Beijo, até amanhã.